boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial para te fazer companhia para aquele super bate-papo aqui hoje. Eu tenho prazo. O papo hoje está internacional, tá, gente? Vamos falar aqui várias línguas, talvez. Estou recebendo aqui hoje ele que é comunicador da Vibe Mundial, Fabiano Garcia. Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Samira. Coisa boa te receber aqui. Uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Prazer, viu? Enfim, chegou o dia da nossa entrevista, né, Fabiano? Sim. Ah, gente, o Fabiano aqui é um novo comunicador da Vibe Mundial. Ele está aqui para apresentar todo o trabalho pra gente, para mim também, né, que estou me aprofundando mais com o que ele faz aí, qual é a linguagem dele dentro da nossa programação, porque o Fabiano Garcia, gente, ele é diretor escolar, ele é professor de inglês e tradutor, tem experiência em gestão educacional, ensino de idiomas e também de tradução. Já fez Sim. parte aí de várias escolas, de outras escolas, e hoje ele desenvolveu a Open Language Science. Exatamente. Né? Perfeita pronúncia. Muito obrigada. E é apresentador aqui do programa Viagem e Linguagem, todas as terças-feiras, às 18 horas, na Vibe Mundial. Fiz a propaganda direitinho? Perfeito, obrigado. Coisa boa. Bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, Samira. Vida longa aqui na Vibe Mundial, porque o teu tema é muito importante, muito interessante. E o ouvinte, com certeza, aí vai se conectar, né? Quem nunca tentou aprender o inglês? É só inglês que você fala? Eu só falo inglês e português, mas na nossa escola nós temos alemão, espanhol e português também. Para estrangeiros ou reforço para brasileiros também. Precisamos. Nós temos uma equipe de professores também para esses outros idiomas. É muito legal, né? Porque o nosso país é um país muito de imigrantes. Sim. Né? E a língua portuguesa é riquíssima. Você nunca esgota a possibilidade de aprender. Não, e olha que eu sou da língua portuguesa e estou sempre aprendendo. Às vezes eu fico com uma dúvida atroz, eu vou lá na gramática mesmo para poder entender o que ela quer dizer. Sim. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. E o que nós temos em qualidade de literatura, nós temos relíquias, né? Clarice Lispector, Machado de Assis, Jorge Amado. E o mundo está descobrindo. Isso é muito legal. No Canadá, as pessoas amam Clarice Lispector. É? Sim. Que coisa incrível. É bom saber, né, gente? Pessoal, estamos ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Você pode nos ouvir além dos 95,7 FM, nos assistir no YouTube, tá bom? É só acessar vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direitinho para o nosso YouTube, não tem erro. E eu não quero perder tempo. Antes de mais nada, viagem e linguagem. O que te trouxe para a Vibe Mundial para trazer esses dois temas tão importantes na tua vida? Pois é, eu nasci já conectado com tudo relacionado à linguagem. Então eu era criança, eu já tinha muito acesso a tudo sobre língua portuguesa, eu queria ter acesso, né? E eu procurava. Então eu já nasci com essa busca. Desde muito criança. Você já era da língua portuguesa? 10 anos, 11 anos de idade, e já fazendo inglês, já estudando muito inglês, e ao mesmo tempo esse fascínio pela estrutura em conhecer também como funcionam os idiomas. E então comecei a dar aula de inglês muito novo, porque naquela época... naquela época... Não era tão fácil encontrar professores que já tinham uma certa fluência. Então eu era muito novo, eu era adolescente e já comecei a dar aula. E era difícil também as famílias colocarem os seus filhos para aprender esse segundo idioma. Sim. Não é? Era raro também. Era raro. E então eu já trabalhava como office boy. E ao mesmo tempo, nos fins de semana, eu já dava aula de inglês. Olha que legal. Então eu ia para banco e os gerentes de bancos todos queriam conversar comigo, porque eu sempre tive uma mistura, porque como eu falava muito inglês, então meu português demonstrava um pouco que eu falava outro idioma. Então todo mundo queria saber e acabava me procurando para dar aula. E aí
foi quando eu comecei minha carreira mesmo como professor de inglês com 16 anos de idade. Uau! É. Aí você foi fazer faculdade do quê? Então, e aí eu me dediquei ao estudo exclusivo da língua inglesa. Estudei somente o inglês. Tá. De diversas... Ele tem um sotaque, né, gente? É. E olha que já melhorou muito. Sim. E eu comecei a estudar muito a língua inglesa, me dediquei só para ela, fui para a Inglaterra. E aí depois eu estudei jornalismo em Londres, estudo jornalismo, no momento também lá em Londres. Sim. Oh. E depois eu fiz administração, MBA na Faculdade de Trevisan. Fiz parte da primeira turma deles de MBA. E hoje eu estou fazendo faculdade de letras para melhorar a língua portuguesa. Muito bem. Quanta coisa, né? Um homem que gosta de estudar. Morar fora fez uma grande diferença para a tua vida, para a tua formação cultural também? Sim. Sim. Antes de morar fora, a nossa escola eu sempre acolhia visitantes de vários países. Então nós tínhamos ingleses, americanos, australianos, africanos, sempre nossa equipe. Então eu já estava acostumado sempre em minha volta com pessoas de diversos países. Mas quando comecei a ter uma vida de estudos, de pesquisas na Inglaterra, eu comecei a descobrir que a minha visão sobre o mundo ampliou. Tá. Né? A minha visão realmente... Então, ele agregou muito valor para a minha vida. E esse intercâmbio acaba sendo muito importante, né? A gente falava antes de entrar no ar. Você acredita que o intercâmbio, independente do período em que a pessoa escolhe estudar fora, ele acaba sendo muito importante para essa formação? De que forma você vê isso, né? Você que forma pessoas em outras línguas também, tem essa curiosidade, o jovem principalmente, quer muito fazer um intercâmbio. E às vezes dura uma semana, às vezes dura um mês, às vezes dura um ano. Sim. O que você sente a respeito disso? O que você recomenda também para as pessoas? Samira, essa pergunta é maravilhosa, porque me dá espaço para, talvez, desmistificar um pouco o aprendizado da língua inglesa e, ao mesmo tempo, mostrar que existem vários tipos de aprendizados do inglês. Então, se você deseja somente se comunicar em inglês, você faz um curso breve, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Você consegue viajar. Se o curso é bom, a escola é uma escola séria e faz um trabalho profundo com o aluno, com 10 meses o aluno já consegue se comunicar. Tá. Se vira aonde for, fala com um estrangeiro. Né? Então você tem o primeiro grau, seria esses aplicativos que nós temos no Brasil e no mundo inteiro. Ficar fazendo aplicativo. Isso dá já uma visão do idioma. Esse é um grau de aprendizado. O segundo grau de aprendizado é você aprender a se virar, se comunicar. Tá. O que acontece? Se você aprende para se comunicar, está valendo, ótimo, você se vira nas viagens, tudo bem, mas você corre o risco de esquecer aquilo que você aprendeu. Também. Porque o aprendizado não está consolidado. Então, você precisa de muitos anos. É como tocar violino, como tocar violoncelo, como fazer kung fu, judô. Existem etapas de aprendizado e faixas de aprendizado. É treino, níveis. Né? Treino e assimilação. Treino e assimilação. Ou seja, tudo bem, está valendo aprender inglês só para se comunicar. Mas muitas pessoas me falam aqui no Brasil, eu estudei 1 ano, só que eu esqueci tudo. Por quê? Porque é normal se você não consolida. E existe uma outra faixa de aprendizado, que é a faixa da proficiência. Você aprender inglês tão bem e se dedicar ao aprendizado tão bem quanto a língua portuguesa. Tá. Aí, nesse caso, você
cumpre, assim como no antibiótico, você cumpre todo o ciclo Tá. no aprendizado. Então, você aprende, você passa por todas as fases de aprendizado. E, nesse caso, mesmo se você para de estudar, você não esquece mais. Porque já faz parte, já interiorizou todas as informações. Exatamente. E esse treino diário que faz essa diferença, né? É o treino diário, mas às vezes existem muitas pessoas que não precisam desse treino diário. Olha que legal. Na realidade, é entender a lógica do idioma. Entender a lógica, assimilar palavras, fazer muita leitura. Aí você consegue atingir esse último grau que eu citei agora. Entendi. Colocar o idioma no teu dia a dia, né? Colocar o idioma no dia a dia e entender que o idioma está muito além de um país, de uma nação. A língua inglesa, por exemplo, está em todos os É lugares. verdade. Desde criança eu pratico yoga e a linguagem nossa na minha vida de meditação é basicamente em inglês, porque está tudo lá na Índia. Verdade. Então, ou seja, você tem que escolher. Se você quer só aprender palavras separadas, individualizadas, você faz um aplicativo no celular. Se você quer aprender a se virar, estuda um pouquinho, mas sabendo que você vai esquecer se você parar. Ou você opta em consolidar. O intercâmbio é um elemento, é um ingrediente nisso. Mas um intercâmbio, mesmo se for de 1 ano ou mais até, não garante esse aprendizado consolidado. E o que faz esse aprendizado consolidado? Por exemplo, na tua escola, de que forma que você orienta os alunos, né, e os professores a passarem isso adiante? Que é a inovação mesmo, né? Acredito que sim. Para os níveis básicos, o mais importante realmente é a conversação. É o aluno aprender a se virar. E o aluno no começo, quando fala que tem aula de conversação ou prova oral, já treme nas bases, né? Você tem que dar a base para ele se sentir confiante. Então tem um olhar para esse aluno também, né? Não só o que ele está ouvindo e aprendendo. Exatamente. O aluno, se ele tem uma base, uma estrutura e o professor fornece para ele um ensino organizado, o aluno se sente seguro. Senão ele fica excluído. Exatamente. Então ele se sente seguro, aí ocorre a inclusão mesmo. Sim. Porque quando o aluno está seguro, parece que nós abrimos esse campo. E aí nós conseguimos trabalhar porque nós estamos na mesma sintonia. Então, no nível básico, o mais importante é aprender a se comunicar. Mas nos níveis mais avançados, a base sempre, assim como na língua portuguesa, a base é a leitura. Você acredita, Fabiano, que nós brasileiros, a nossa cultura em geral, tem muita crença referente ao inglês, principalmente? Como nós aprendemos inglês na escola, ok, Sim. mas aquele nível muito básico, não sei se hoje melhorou. Mas, assim, você tem que fazer um curso extra, a gente não tem uma cultura de aprender o inglês, vamos falar do inglês, né? E com isso também bate essa insegurança nesse aluno, porque nós temos uma crença coletiva de que no Brasil não falamos inglês. Isso, muito interessante isso também, Samira. Diferentemente da Europa, onde existem vários países ali no mesmo grupo e que tem que se comunicar utilizando a língua inglesa, porque eles utilizam as línguas nativas diferentes para tudo. Sim. Na vida do dia a dia. O Brasil é um país continental, isolado, sempre foi isolado até os anos 90. Começou a se abrir para conversar mais, ele já conversava, claro, mas se abriu mais nos anos 90, nos 2000, começou a se comunicar mais com o mundo um pouco mais tarde. Sim. Então nós estamos ainda no começo dessa comunicação com o mundo. A geração Z talvez já esteja assimilando melhor isso. Já esteja assimilando. A minha preocupação é que
essa geração nova está aprendendo a falar inglês, às vezes até fluentemente. Eles dominam bem, eles aprendem rápido, mas ainda não tem a língua consolidada. Exato. Porque muitas vezes pensa, isso aqui já é o suficiente. Mas se nós queremos aumentar a qualidade de comunicação do Brasil com outros países, é melhor nós termos pessoas que falam inglês com um grau de proficiência mais alto. Porque a gente está falando aqui de formação também, É formação. Não apenas aprender a falar o inglês para me comunicar com um estrangeiro aqui ou quando eu for viajar eu poder me virar bem. Não, é poder fazer negócios com outros países, é poder ler livros mais técnicos. Exatamente. Essa semana houve um caso de uma questão em um comercial que chegou para mim. Havia necessidade de incluir por exemplo, vou citar uma coisa paralela, parecida. Tinha que colocar um item a cada 2 caixas. A mensagem foi em inglês, a pessoa entendeu que teria que colocar um item em cada caixa. Uma preposição muda tudo. Exatamente. E a pessoa que recebeu essa mensagem fala inglês fluentemente. Então, é desenvolver essa lógica e entender que o mundo fala inglês respeitando uma gramática e tudo mais. Mas isso, de novo, para quem quer alcançar um nível mais avançado. Para quem quer só aprender a se comunicar, em 5 ou 6 meses já dá para fazer isso. Maravilhoso. E muitos de vocês aí do outro lado acham que não falam inglês, mas se for ler alguma coisa vai saber se virar. Sim, e muito bem. Sim, exatamente. Fabiano, o programa ele passa rápido, eu não quero perder algumas oportunidades. E você traz esses assuntos para o programa? Você traz, por exemplo, temas específicos a respeito da linguagem para dentro do programa? Dá um exemplo. Nós tivemos uma professora de canto falando sobre a importância do silêncio na comunicação. Fiquei em silêncio. Interessantíssimo quando ela falou: o silêncio grita mais que o grito. E o silêncio grita muito mais que o grito. Não é? Então, internacionalmente, é bom saber essas coisas, porque se você lida com outros países, é interessante você saber como você administra a sua comunicação. Tivemos uma outra pessoa falando sobre meditação, a importância da meditação na clareza dos pensamentos para você se comunicar melhor em inglês também. Perfeito. Você traz convidados, então. Às vezes. Programa, E tivemos também uma pessoa da área de marketing falando sobre a linguagem de marketing e também uma pessoa falando sobre nutrição, descrevendo a experiência dela no mundo. Uma nutricionista que viajou pelo mundo e falou sobre nutrição baseado nessa história dela. Muito legal. E você já pode seguir também o Instagram do Fabiano, o Instagram do programa, que é Viagem e Linguagem. Não é isso? Exato. Viagem e Linguagem. Daqui a pouco eu falo do dele também. Me fala o que é o Instituto 50+. O Instituto 50+, é um braço da nossa escola, onde nós trabalhamos comunicação e linguagem e viagem também para as pessoas com mais de 50 anos de idade. É para um público mais específico. Exatamente. E então, agora em julho, se eu não me engano, depois eu confirmo pelo meu Instagram, mas nós teremos um fim de semana, por exemplo, sobre alimentação para 50+, nutrição para 50+, e também comunicação para 50+, porque a nutrição está totalmente relacionada à comunicação. Comunicação tem tudo. Tem tudo, né? 90% das nossas vidas. Tem tudo. Né? É o que você falou aí do inglês, da caixa e fora da caixa. Não é? Exatamente. Se eu não me comunico direito, eu não me expresso direito, a comunicação ela não chega no outro lado. Sim. E você falou do yoga. Você tem uma relação com Brahma Kumaris? Porque eu vi que você fez um retiro em fevereiro. Sim. Então, você tem uma parceria? A Brahma Kumaris é uma família muito querida, que estuda o Raja Yoga, com a sede lá na Índia. E nós somos amigos. Eu frequento
algumas das aulas de meditação, tento aplicar na minha vida o máximo que eu posso. E uma vez por ano eu sou voluntário em um programa de retiro em um fim de semana. Ah, tá. Esse retiro que aconteceu já. Em fevereiro, né? Aham. Se eu não me engano. Foi em fevereiro. Não sei os dias, mas foi em fevereiro. Eu vi lá no teu Instagram. E nós nesse retiro, nós trabalhamos com vários assuntos que combinam comunicação e meditação. E vocês falam em inglês o tempo todo? Em inglês o tempo todo. E isso é muito bacana, né? Porque o grupo se reúne com dois propósitos, Com dois né? propósitos. De um lado é meditar e de outro lado é a forma de se comunicar. E sempre existe um professor da Brahma Kumaris, um coordenador, um professor da Brahma Kumaris que participa do retiro. Tá. Comigo, nós dividimos a entrega do retiro. Tá. Tudo em inglês e já acontece já há muitos anos. E esse ano ainda tem? Haverá um em agosto, dia 2 e 3 de agosto, pela Brahma Kumaris. Pela Brahma Kumaris. Olha que coisa legal, né? Porque é um retiro, são 2 dias, onde você aí vai treinar o teu inglês. Num lugar vai lindo, meditar. em Serra Negra, Em Serra Negra. com uma alimentação de altíssima qualidade, um lugar de altíssima qualidade. Muito interessante. Que delícia isso, gente. Ó, e você me passou, deixa eu ver o que eu achei aqui. Arte e música em inglês. Isso. Então, quando a gente utiliza, quando você está num retiro, tem a meditação, tem o inglês, mas a música ela faz parte constantemente. Então, a arte, vocês levam a cultura para dentro dessa imersão, né? Exatamente. E o aprendizado de uma língua está sempre conectado com a capacidade da pessoa sentir o que ela está aprendendo. Legal. Ela precisa sentir. Então, tanto na nossa escola, quanto nos programas voluntários onde eu participo, por exemplo, a Brahma Kumaris, mas eu também participo de outras entidades como voluntário. Nas minhas aulas, o que eu tento fazer sempre é conectar o aluno com alguma emoção, alguma parte de emoção em aprender o idioma. Porque aí ele retém essa informação. Aí ele retém, porque nós aprendemos português através da emoção, no relacionamento com a nossa família próxima. Uhum. É a nossa língua nativa, então fica fácil de explicar. Como nós podemos transportar isso para a língua inglesa? Esse é o desafio. E que desafio legal, né? Você está em sala de aula. Você não só dirige a escola, mas você está em sala de aula. Sim. Você pode ter aula com o Fabiano Garcia, gente. Claro. Que legal. São quantos anos de escola? 34 anos. 34 anos que você 34 anos. leciona. Sim. E você é um professor nato, né, Fabiano? Professor nato, é. Isso é de você mesmo. Sim. Mas é também um empreendedor. Olha quanta coisa a gente consegue colocar num bate-papo só. É verdade, é. Né? E isso é muito sensacional. Vamos convidar as pessoas para não só te seguir, mas para conhecer a tua escola, conhecer esse método, porque é um método de ensino, né? Sim. E é um método de ensino que te inclui no ensino. E isso que eu acabei entendendo aqui, né? A inclusão está em tudo, desde a inclusão dos diversos tipos de pessoas, como a inclusão da pessoa se sentir incluída no idioma. E isso é o mais importante, né? E ir sem a vergonha de não saber falar, porque temos níveis diferentes de aprendizado, não é? Sim, e no Brasil nós temos professores e escolas maravilhosas. Temos sim, isso é verdade. Né? Nós temos professores de inglês aqui incríveis também. E a gente vai se adequar com isso, e eu acho que a língua inglesa, ela começa a fazer parte, porque a gente lê inglês o tempo todo, basta você falar o nome de Facebook e Instagram, ou YouTube. Exatamente. Meu amigo, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Fabiano M. Garcia. Fabiano M. Garcia, para seguir o Fabiano e para seguir o outro? O programa aqui na rádio o nosso Instagram é Viagem Linguagem, tudo Tem junto. Tem o da escola? E o da escola é OLS Center.
OLS Center no Instagram. Ficou fácil. E é interessante porque no nosso Instagram da escola, OLS Center, nós sempre publicamos um pedacinho de música com uma explicação daquele pedaço, literatura, bem interessante. Maravilhoso, já vai se conectando. Acesse agora, então, OLS Center, Fabiano M. Garcia e Viagem e Linguagem. Segue também eu, Sami Charrini, lá no Instagram, que eu coloco todos esses programas lá para você conferir. Eu extrapolei o tempo. Samira, muito obrigado. Mas a tarde foi deliciosa. Foi um Obrigada, prazer estar viu, aqui. Fabiano? Muito obrigado. Sucesso, viu? Muito obrigado. Viagem e Linguagem, toda terça-feira, às 18 horas, ao vivo aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, um ótimo final de semana.